E o dia amanheceu cinza, muito triste para a imprensa vermelha brasileira. Afinal, tiveram que deixar o pano de lado, minha gente, e expor algumas verdades que estão expostas para todo mundo ver. Afinal, não tem como mais esconder. Como já disse em outros vídeos, aqueles que outrora faziam piadas, achavam que não ia dar em absolutamente nada, agora estão, ó, daquele jeito, minha gente. Além de Mortadela Lima, agora temos também Maju Coutinho e toda a ala da Globo, né? Aquela mesma da redação que comemorou a vitória do Janjo, minha gente, tendo que noticiar as tais sanções aí, que inclusive, pessoal, eu sei que é dúvida de muita gente, né? Eu até ouvi nos comentários aqui dele, mas o que isso pode interferir aqui no Brasil, né? Sanções dos Estados Unidos, se realmente tem algum peso? Calma seu coração, que eu vou trazer um compilado aqui para vocês, te mostrando, minha gente, em tudo que isso vem interferir e por que os ministros estão, minha gente, tão preocupados agora, tá? Então você calma seu coração e vem comigo, nós vamos ver isso e muito mais. Tem chilique, tem pulo dessa altura. O vídeo de hoje está sensacional, então você já chega deixando o seu like. Você sabe, né, minha gente? Aqui é muita informação, mas o humor, minha gente, esse a gente não deixa faltar não, tá bom? Aqui quem vos fala, para quem não me conhece, eu sou o Denis Souza, falo aqui de São José dos Campos, São Paulo, e desde já, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Me conta aqui nos comentários da onde que você está acompanhando. Vou até dar um tempo para você colocar aqui, ó. Vai lá, gente, lá nos comentários. Eu quero muito saber até onde esse vídeo chegou, pessoal. Coloca aí sua cidade, seu estado. Eu sempre fico muito feliz mesmo em saber de onde você está acompanhando. Colocou, minha gente? Então dá uma olhada aí se você continua inscrito, que você sabe que essa plataforma nos ama, né? É um negócio sensacional, hein? Eu vi alguns pessoal aqui nos comentários também comentando sobre isso, que algumas inscrições tinham sumido. Então vê se você continua inscrito. E caso você não seja inscrito, se inscreva, deixa também o seu like de sempre, comentário, ativa aí o sininho e compartilha com todo mundo, minha gente. Bora lá, minha gente. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Tenha um excelente dia aí. Vamos que vamos, minha gente. Para o nosso vídeo não se prolongar muito, e como eu disse para vocês, a imprensa, minha gente, carinhosamente conhecida como extrema imprensa, acordou, minha gente, fazendo um compilado sobre o tal iluministro, minha gente, que pode acarretar aí, obviamente, as questões perda de visto, tantas outras coisas, mas uma das principais, até prisão, se pisar lá nos Estados Unidos, minha gente, é um negócio. Eu vou trazer o compilado aqui para vocês, tá, gente? Mas para você entender melhor e ficar bem informado. Mas antes, ninguém me contou, eu vi meia dúzia de mortadela, minha gente, dizendo que o Brasil tá indo mil maravilhas. Que Brasil? Tem outro Brasil? Eu não tô sabendo não, gente. Só se tiver, porque o que eu moro e o que eu faço parte, a realidade é totalmente outra, né? Vamos ver aqui, ó, deixa eu botar a matéria para vocês. Cadê? Calma aí, gente. Você sabe que minha internet é manivela, hein? Então é assim mesmo. Vamos lá. Globo publicou o seguinte, ó, a Globo, gente, matéria da extrema imprensa, então a mortadela não vem, não encher paciência, olha lá, ó, empresas estatais têm prejuízo recorde, minha gente, 2,773 bilhões, minha gente, 2,73 bilhões, melhor, entre janeiro e abril, aponta o Banco Central, gente. Tá mil maravilhas, né? Que beleza, minha gente. Só para refrescar a memória, né, dessa turma, que eu não sei se é o capim que está fazendo mal, gente. Outrora, no governo Bolsonaro, as estatais davam, vocês se lembram, né? Prejuízo? Não, meu amigo, davam lucro e muito lucro, né? É só lembrar, meu amigo. Vai ver aí então no governo, na época, na gestão aí do Paulo Guedes e ver agora do Pode Falar em Poste, eu tenho também outra matéria aqui, minha gente. Mas eu fiz um compilado legal aqui para vocês lá. Mas só para mostrar aqui, tá? Mas continuando aqui, gente, então só para você ter uma ideia. E olha essa matéria vindo da onde? Do Estadão. Eu faço questão de pegar a matéria da Stream Impress, porque daí o pessoal não vai falar que a gente está, né, sendo parcial aqui não, gente. Olha lá, ó. Caso IOF é confissão de incompetência do governo Lula
e do ministro Poste. Recado do executivo é que o dinheiro acabou e até para bater a meta fiscal de fantasia já adulterada está difícil, minha gente. Como eu falei para vocês, pessoal, a própria extrema imprensa não consegue mais passar pano, gente. Tiveram que pegar o paninho, ó, colocar do ladinho ali, porque não tem como mais esconder o que está diante aí de todo mundo, para todo mundo ver, gente, o desespero. E eu volto a falar, não é que essa imprensa agora é santa, nossa, como são legais, estão publicando a verdade agora, não tem nada disso não, minha gente. Como eu falei, é que tá tão escancarado que mesmo a turma que fez o L não consegue esconder, meu amigo. Pois é, né? Pois é, Brasil. Vamos que vamos, eu vou colocar aqui, gente. Não, eu vou colocar para vocês aqui rapidinho, né? A gente já vai entrar no tema principal, mas você acha que eu vou deixar você ser a notícia aqui, minha gente? Não vou deixar, não. Vou colocar aqui para vocês, porque olha só isso aqui, minha gente. 58,1% da população acha que é culpa do roubo do... Tarará. É de quem, minha gente? Vamos ver? Solta. CNN Brasil, ó. Crises criadas pelo próprio governo, outra crise que continua repercutindo, criada também pelo próprio governo, Criados pelo próprio governo. Vivemos para ver a imprensa falando isso. é a do INSS. A Atlas Intel perguntou então, qual governo as pessoas acham que é o principal responsável pelas fraudes nos benefícios? Vamos ver. 58,1% acham que a responsabilidade da crise do INSS é do governo Lula. 34,5% dizem que é do governo Bolsonaro e 3,4% acham que é do governo Temer, 0,1% citaram o governo Dilma e 3,4% vejam acham que a culpa não é de nenhum governo e 0,5% não soube. Não, essa não é de nenhum governo, foi ótima, né? É culpa de quem? É do universo, né, gente? Vamos jogar pro universo. Opinar, mas eu queria puxar contigo isso, Andrei, uma crise criada pelo próprio governo, outra crise e próxima a outra. O governo, de fato, tentou, por algum tempo já, meio que empurrar o problema para o governo Bolsonaro, né? Tiveram essa tentativa e trabalharam um pouco na comunicação a partir disso, capitalizando acima de um fato, que a fraude tinha, de fato, se iniciado durante o governo Bolsonaro. E parece que isso não funcionou. A opinião pública não comprou essa tese. Não sei se pesou o fato de que, de fato, a maior parte da quantia de dinheiro roubado foi dentro deste governo, não no anterior. Ou simplesmente foi uma questão de comunicação desse assunto, mas, em termos da opinião pública, me parece que ela está bastante cristalizada. A culpa ela, está, hoje em dia, com o governo Lula e pesa negativamente, como a gente viu, e bastante, na aprovação do governo. Cortando aqui, minha gente, mas aqui ele vai ficar repetindo praticamente isso aqui que ele falou, tá bom? Mas como vocês viram aqui, a narrativa não colou, gente. Tentou colocar ali em governo Bolsonaro, depois tentou empurrar até pro governo Temer, minha gente. Mas como vocês viram ali, não deu certo. A narrativa não vingou e a própria imprensa aí noticiou, né? O que tá escancarado para todo mundo ver, tá, minha gente? Continuando. Falando nisso, né? Agora que eu lembrei, minha gente. Vocês viram, né? A própria esquerda que tá dando assim, ó, bote de ré nesse assunto aí, é a mesma que não quer abrir uma CPMI sobre o assunto, que inclusive o próprio Bolsonaro falou que deveria ser aberto, né? E adivinha quem que é uma das personalidades que diz que não, Dona Grace. Por que será, né, minha gente? Vamos fingir aqui que não sabemos. Mas continuando, Brasil, olha só isso aqui, minha gente, cadê? Vamos entrar agora no assunto dos Estados Unidos. Mas, eu coloquei no outro vídeo para vocês, minha gente, né, que o governo dos Estados Unidos, ele fez um alerta para os seus cidadãos referente a alguns lugares do Brasil. E aí o seu ibanês, minha gente, ficou nervoso. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, ó. Governo reage após Estados Unidos emitirem alertas sobre o Distrito Federal. Deviam olhar mais para dentro dos Estados Unidos. Então vamos ver aqui rapidinho o que diz o seu ibanês. Até porque nós temos em Brasília uma segurança muito boa aqui, que a gente só tem a elogiar o trabalho que é feito pelo secretário de Segurança, pelas forças policiais do Distrito Federal. E eu ando por todas essas cidades todos os dias e a gente não vê falar de sequestro aqui em Brasília. Até os sequestros relâmpagos que existiam mais no passado desapareceram. Eu convido eles a virem conhecer essas 4 cidades que eles falaram, que eles vão ver como as pessoas vivem com segurança e em paz. Agora, eu acho que eles têm muito mais coisa a fazer cuidando do país. Insegurança e em paz, aí foi demais, né, amigo? Dele. Eu estive em Nova York semana passada, por exemplo, e as ruas cheias de rato, urina, drogados no meio da rua. Eu acho que eles deveriam olhar um pouquinho para dentro do que acontece nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos. Gente, olha a comparação do cara, minha gente. Comparação à criminalidade.
a bandidagem desse país com cheiro de xixi e ratos nos Estados Unidos, não, foi um negócio surreal, minha gente. Mas tá aqui, eu não vou deixar o resto, né? Porque aqui é todo um chilique que ele deu. E eu volto a dizer, alguns podem me criticar, mas eu continuo concordando com o governo dos Estados Unidos sobre esse alerta, minha gente. Eles só estão alertando os seus cidadãos sobre o risco que a gente sabe. Ele citou algumas outras cidades e a gente sabe que esse risco é real. Nosso país, meu amigo, se tornou, infelizmente, pessoal, eu fiquei um tempo fora do país e você vê, assim, a realidade é surreal. Quando você vai para outros países, parece que você está em outro planeta. Quando você lembra que no seu país, você não consegue andar com celular na mão, pessoal, que você pode ser roubado. Você não pode ter tantas outras coisas que pode acontecer, infelizmente, aí por conta da bandidagem que tomou conta do nosso país. Aí o sujeito me vem fazer esse tipo de comparação, né? Não dá, né, meu querido? Não dá, minha gente. Mas vamos lá, continuando. Peraí, deixa eu abrir a matéria aqui, minha gente. Aqui, ó. Gente, eu dou risada, Brasil. A Globo, minha gente, deu um chilique aqui, eu vou colocar para vocês, né? E já você vai entender o principal motivo do chilique dessa turma. Gente, é surreal. Vamos colocar aqui. Eles estão tão desesperados, minha gente, que não tem argumento, aí eles começam a caçar alguma coisa, sabe? Para tentar botar ali alguma coisa negativa. Vamos ver, solta. Quem vier com muito dinheiro, né? Ele não criou o Golden Card em vez de ser o Green Card, aquele que a pessoa chega aqui e paga $5 milhões para poder ter a cidadania americana. Nem quem nasce, porque a gente estava falando, quem nasce. Até quem nasce em solo americano, ele estava querendo tirar o direito ao solo, se fosse filho de pai e mãe imigrantes, em situação irregular. Então, o que ele quer é o imigrante branco, como a mãe dele, o imigrante branco, de preferência de alto poder aquisitivo, que não era o caso da mãe dele. Olha aqui, minha gente. Olha o papo dessa senhora. Olha aqui. Mas ele quer o Make America Great Again, ele quer o perfil do MAGA, o homem branco que vem da Europa, com ascendência e sobrenome europeus e de preferência com uma boa conta bancária. Isso, evidentemente, exclui os latino-americanos que saem desesperados, fugindo de regimes ditatoriais da América Latina ou de um país completamente falido, como é o caso do Haiti. Quem vier com muito... Que comparação mais bizarra, hein, minha gente? Essa esquerdalha chega a feder, meu amigo. Gente, o que ela quis dizer aqui, né? Outra vez, minha gente, como eu comentei para vocês, eu estive fora do país um tempo e você vê alguns países que você passa, onde a imigração descontrolada, meu amigo, quanto ela é prejudicial. Não sou nada contra, não. Realmente, imigração, as pessoas podem, enfim, mas essa imigração descontrolada, minha gente, é um negócio muito sério. E é exatamente sobre isso que Donald Trump tomou uma atitude, porque as portas estavam escancaradas nos Estados Unidos. E a gente vê, sim, esses países, como ela falou, países falidos, principalmente de países o quê? Ditatoriais. E aí é aquele tipo de pessoa que faz o L, que vota, continua votando na mesma esquerdalha do próprio país deles. Eu vou dizer que faz o L lá no país deles e depois corre para onde, minha gente? Corre para os Estados Unidos. É só você ver aqui, ó, aqui no nosso país, nós temos alguns casos. Quantas personalidades, celebridades brasileiras que fizeram o L e foram para onde? Estados Unidos, para a Europa. Por que essa turma não vai para Venezuela, não vão para Cuba, Coreia do Norte, para esse pessoal? Então ele está totalmente certo, minha gente. Tô errado ou não tô? Me conta aqui nos comentários, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, minha gente. Vocês estão caçando assunto, gente. Agora preste atenção, calma o seu coração, que nós vamos entrar no assunto aqui, minha gente. Que você verá o seguinte, como eu falei para vocês, a imprensa amanheceu, minha gente, desesperada, precisaram parar a passação de pano e publicar a verdade. Vou colocar aqui para vocês algumas matérias e você vai entender melhor. Enquanto a minha internet, a manivela está abrindo. Arma aí, gente, estão soltando uns foguetes aqui, do que será que é, né? Aqui para mim? Vamos lá, minha gente, ó. Folha de São Paulo publicou o seguinte: Suprema Corte abriu inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação no Itamaraty. Curioso, não? Curioso, minha gente. Matéria da Folha do São Paulo. E olha só o que o nosso presidente Bolsonaro publicou, minha gente. Eu achei sensacional. O Bolsonaro publicou assim, ó.
Mais um exemplo de parlamentares de esquerda indo recentemente ao exterior para denunciar o que chamam de perseguição política diante de uma prisão do seu chefe de corrupção com devolução de centenas de milhões de reais aos cofres públicos. Pois é, né? Foram, inclusive, lá nos Estados Unidos chorar, minha gente. Fizeram todo aquele fuzuê para defender o Lula. E agora, né? Olha aqui para vocês verem, né? A Eskiz Jandira. Eskiz Jandira, quando esteve, né? Tão recente, ó. Maio de 2024, minha gente. Pois é. E aí parece que a turma aí não viu muito problema, né? Por que será, né, minha gente? Aqui, ó. Publicação do presidente Bolsonaro, tá bom? Quem quiser depois, dá uma olhada lá que tá sensacional a matéria que ele publicou lá no Twitter. O conhecido agora como X, né? Eu ainda não perdi a mania de falar. Mas, gente, vamos ver aqui, então, para aquele pessoal que tem perguntado aí quais seriam hoje as reais consequências sobre essas sanções. E eu vou colocar aqui para vocês este compilado, minha gente, ó. Seu Xande não entendeu nada até agora, ó. Ele inviabilizará temporariamente o funcionamento digital do judiciário brasileiro. A corte terá de operar com recursos analógicos ou recorrer a software de códigos abertos como Linux, o que fará tudo caótico. E lendo é praticamente voltar à era dos dinossauros, minha gente. Mas continuando, ó, vamos ver aqui, ó. A tal lei, né, minha gente, permite aos Estados Unidos sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos em corrupção ou grave violações de direitos humanos. As sanções típicas incluem, olha cá, congelamento de ativos sob jurisdição americana, proibição de entrada nos Estados Unidos, ou seja, visto negado, proibição de transações com cidadãos, empresas americanas, banimento de serviços de empresas americanas como Microsoft, Google, Amazon, Apple e tantas outras coisas, né? O ministro, minha gente, e o impacto de sanções pessoais, ó. Se o tal ministro for sancionado pessoalmente com a tal lei, minha gente, os efeitos atingem ele como indivíduo, facto a instituição da Suprema Corte. A não ser que empresas americanas entendam que colaborar com a Suprema Corte aí implica colaborar com ele, o que é possível dependendo do cargo e do grau da influência da instituição. Ou se houver interpretação política mais ampla, como no caso de sanções ao governo da Venezuela, onde instituições inteiras, minha gente, são tratadas como braços do regime. Olha isso aqui, ó. Serviços da Microsoft, Google, Apple, etc. podem parar a Suprema Corte? Tecnicamente, sim. A maioria dos serviços de TI, instituições do STF, utilizam, minha gente, servidores aí, né, do Windows, e-mails, pacotes Microsoft, soluções de segurança cibernética de empresas americanas. Se o Tesouro dos Estados Unidos emitir uma ordem de cessação de fornecimento de serviços, entidades ligadas, né, ao senhor ministro aí, minha gente, e isso inclui também a Suprema Corte, e os seguintes problemas podem surgir: impossibilidade de acessar e-mails institucionais, bloqueio de licenças, né, do Windows, que inviabilizará o uso de computadores, cadê aqui, ó, ou de computadores oficiais, paralisação de sistemas judiciais interligados ao CNJ e também à Suprema Corte. Ó. Precedentes: TPI fora do ar. Sim, o Tribunal Penal Internacional ficou temporariamente fora do ar em 2024, após sanções dos Estados Unidos, que proibiram empresas como Microsoft, Amazon Web, Google Cloud, né, de prestarem serviços ao TPI. Isso ocorreu depois que o TPI anunciou investigações contra autoridades americanas e israelenses por crimes de guerra. Ó. Foi o mesmo tipo de medida, interrupções de serviços digitais por forças de sanções. Essa paralisação afetou sites, e-mail, bancos, dados jurídicos e sistemas internos. Ó. E se Trump sancionar a Suprema Corte como instituição,
Pois é, minha gente, se Trump, né, ou o Tesouro, sob sugestão, classificar a Suprema Corte como instituição capturada por um regime que viola direitos humanos, como fez com tribunais e juízes venezuelanos e entidades ligadas ao regime iraniano ou russo, então sanções institucionais poderiam ser aplicadas. Vamos lá, pessoal, ó. Consequências possíveis: paralisação digital completa, quebra de cooperação com instituições americanas, descredenciamento internacional, inclusive em cortes e acordos multilaterais, isolamento tecnológico, jurídico e diplomático, minha gente. Ou seja, pessoal, praticamente, né, vão voltar à era, vão ficar no limbo. É mais ou menos isso, minha gente. Ficar na escuridão seria mais ou menos isso, né? Hoje a gente sabe muito bem que tudo é interligado, tudo precisa da tecnologia e é assim que funciona. Então, praticamente, iria parar tudo, pessoal. Então, exatamente por isso o desespero aí dessa turma, que, como eu falei para vocês, até outra hora aí tava dando risada, mas parece que agora a risada não é mais tão engraçada assim, né? A piada não é mais tão engraçada assim, minha gente. Tanto que não é, que olha isso aqui, minha gente. Temos ela, né? Dona Maju Coutinho, minha gente. Dona Maju Coutinho, que também comemorou, vocês lembram, né? A vitória do Janjo, pessoal. Mas ela e a sua turma da Globo precisaram jogar a toalha. Por quê, minha gente? Vamos dar uma olhada? Olha só o que publicou o CNN Brasil. Especialistas: carta a Moraes pode ser prenúncio de sanção do governo Trump, minha gente. Pois é, né? Os sinais, eles estão, ó, bem evidentes. Vamos ver o que disse aqui a Folha de São Paulo. Adversários de Moraes veem carta do governo Trump com base de sanção se ministro não recuar, minha gente. Parece que o recado foi dado aqui, né? Foi dado aqui, minha gente. Dá para entender, só não entende realmente quem não quer, minha gente. Tá bem claro, bem evidente, né? E olha só quem apareceu também. O inimigo do pente. Seu Guga Chakra publicou o seguinte: reportagem na edição impresso no New York Times indica que o governo Trump teria foco específico em quem? No senhor Xande, gente. Olha lá, ó. Matéria New York Times. Até o cara aqui que não penteia o pente foi ótimo, né? Não penteia HD publicou aqui, minha gente. E para encerrar, pessoal, e aí eu deixo com vocês aí, para vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, eu coloco a última matéria, que foi esta matéria da Veja, pessoal. Ó, a Suprema Corte se relaciona com outros poderes na base da extorsão, diz Eduardo Bolsonaro, pessoal. O que vocês acharam de tudo isso? Me conta aqui nos comentários. Será que realmente existe todo esse motivo para essa turma estar tão desesperada? Porque estão, minha gente. Não adianta fingir que não estão, porque estão sim, senhor, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Que você tenha um excelente dia, muita paz, muita alegria, muito amor no seu coração. Antes de sair desse vídeo, não esquece de deixar seu like e deixar seu comentário também, tá? Eu fico muito feliz de saber aí, ou melhor, com a sua interação. Fiquem todos com Deus e eu fui, pessoal. Tchau!